Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer previsão de vendas utilizando o método ARIMA. Então esse método ARIMA é um método estatístico muito utilizado em projetos envolvendo séries temporais e isso é muito útil para diversas tarefas. Então vamos conhecer na prática como trabalhar com isso. Vamos lá. Então aqui, antes da gente efetivamente colocar a mão na massa, a gente começar a rodar o nosso método aqui para previsão de séries temporais, a gente tem que entender o que é o ARIMA e como que funciona esse método, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender que o método ARIMA é um método estatístico e que utiliza autorregressão e médias móveis para a previsão de séries temporais. Então, a gente utiliza o ARIMA para quê? Quando a gente quer prever dados que têm uma estrutura sequencial e lógica, como é o caso das séries temporais. Então, o ARIMA é um modelo linear, tá? Que ele consiste em trabalhar com etapas ali, né? Ou seja, dados que utilizam autorregressão, tá? E a gente pode entregar para o ARIMA parâmetros que vão definir como que ele vai trabalhar com esses dados. Então, parâmetros que definem a autorregressão, parâmetros que definem a integração e parâmetros que definem as médias móveis, tá? E como que isso funciona? É o seguinte, por exemplo, o parâmetro AR, que é a autorregressão, a gente vai definir que um modelo que usa relação dependente entre as observações e alguns lags. Então isso significa que a gente vai definir quantos lags que o nosso modelo vai trabalhar com, quantos lags que ele vai utilizar para a criação do modelo, ou seja, quantos dados anteriores, né, que ele vai levar em consideração para as previsões de etapas seguintes, ok? Já o I, que é o parâmetro I, né, que vem de integrado, é o uso de diferenciação nas observações que a gente entregar para o modelo, tá? Então, se a gente entrega os dados para ele, que são os elementos temporais e também os elementos, efetivamente os valores, né? Ao definir um parâmetro I, você define o nível de diferenciação que você quer aplicar nos dados para o método ARIMA. Tá? Então, o que é essa diferenciação? Só fazendo uma recapitulação aqui do que é a diferenciação, um exemplo seria a subtração do valor de uma observação com a sua observação numa etapa anterior, ok? No tempo anterior. Então, por exemplo, imagine que você tem o valor de vendas, que é o nosso caso aqui, a gente tem o valor de vendas mensais. E como que a gente faz a diferenciação? Seria pegar o valor de vendas do mês corrente e subtrair pelo valor de vendas do mês anterior, ou o valor de vendas do mês, daquele mesmo mês, mas no ano anterior. Então essa seria uma forma de diferenciar, tá? A gente pegar essa diferença, efetivamente essa diferença entre esses dois valores, tá? Então com o parâmetro I, você consegue definir o nível de diferenciação, se é um nível de diferenciação, se é de nível 2 e assim por diante. Já a média móvel, pessoal, é um modelo que usa dependência entre a observação e o erro residual. Então, ou seja, quando você entrega os seus dados para o método ARIMA, ele vai fazer previsões e aí com essas previsões vão ter os erros residuais dessas previsões, né? E aí quando você define um método, uma janela de média móvel, a gente chama de ordem de média móvel, né? Você tem como dizer para o método ARIMA quantos lags, né? Quantas janelas você quer definir que ele vai utilizar nesse modelo de médias móveis dele. Então qual é a quantidade de lags que ele deve utilizar para definir esse modelo de médias móveis que é aplicado em cima dos seus resíduos, ok? Então o método ARIMA, ele é utilizado principalmente para trabalhar com séries que não são estacionárias. Então quando a gente tem séries que não são estacionárias, esse método é muito indicado porque a gente consegue definir que vai ter uma diferenciação nos dados ali. A gente vai aplicar uma diferenciação nos dados, o ARIMA vai fazer isso para a gente e com isso a gente resolve o problema das séries temporais que não são estacionárias, elas se tornam estacionárias, tá? Ao aplicar os métodos de diferenciação e com isso a gente consegue utilizar esse método. Então é um método muito interessante, muito utilizado, tá? E a gente entendeu como que ele funciona e agora a gente vai efetivamente aplicar o ARIMA aqui nos nossos dados, né? Então aqui, ó, só para concluir, né? O modelo de média móvel é um modelo que prevê um erro residual que pode ser usado para ajustar os próximos erros e melhorar um modelo que aprende com o histórico. Então, quando a gente entrega os dados para o ARIMA, né, você nada mais, nada menos, você está entregando uns dados sequenciais e ele vai usar essa relação entre os lags ali, né, esses sinais que ele encontra para aprender e criar um modelo que vai prever os valores seguintes, tá bom? Então, vamos, como eu falei, né, o ARIMA contém alguns parâmetros, que são o parâmetro P, D e Q, tá?
Então, de forma sequencial, o P significa o número de legs que devem ser incluídos no modelo. Então, a gente vai definir quantos legs o Arima vai levar em consideração no modelo que ele vai criar, tá? Quantos legs, ou seja, qual é a quantidade de valores autocorrelacionados que a gente quer que o Arima leve em consideração. O D define o número de vezes que as observações serão diferenciadas, então a gente consegue informar esse parâmetro também. E o Q é o tamanho de uma janela de média móvel, também chamada de ordem, ordem de média móvel, tá? Então a gente vai aprender a definir esses parâmetros aqui ao longo da aula. Vamos lá. Então, o primeiro a fazer aqui nesse caso, pessoal, é montar, né, o meu dataset. Então, eu vou executar aqui, ó. Desculpa, montar o meu drive. Então, você pode ver na mensagem que ele já está montado, né? Só para eu carregar minha base de dados. E minha base de dados está aqui nesse caminho, tá? Dados de vendas de champanhes ao longo de alguns meses, né? Ao longo de alguns anos, separado por mês. Então, eu já carreguei minha base de dados, coloquei na variável chamada séries. Vou executar esse comando para eliminar alguns warnings que surgem quando a gente executa a biblioteca statsmodel no Python, tá? Então, existem alguns warnings aqui que poluem a tela, não necessariamente ajuda nada, mas poluem a tela. Então, vou executar esse comando para eliminar esses warnings. Bom, agora eu vou importar o meu Pandas Plotting Autocorrelation Plot. O que é isso? É um pacote que me permite plotar a autocorrelação entre os dados da minha série, né? Então, eu consigo ver quais legs estão mais correlacionados, né? Onde existe uma autocorrelação ali. Isso é importante para eu configurar o meu Arima. Então, isso é interessante quando a gente quer ver quantos legs que nosso dataset está correlacionado, tem uma correlação com os legs. Bom, depois que eu importei aqui o Pandas Plotting, o Autocorrelation Plot, e importei também o Matplotlib, a gente pode executar o Autocorrelation Plot, né, e entregar os nossos dados. Ele vai plotar vai plotar para mim um gráfico de autocorrelação. Então, eu vou executar aqui. Olha só, esse gráfico me mostra o quê? Me mostra a quantidade de legs aqui no eixo X, tá? E no eixo Y, o nível de autocorrelação com relação aos legs, né? Então, ou seja, você pode ver que no leg 1 aqui, né, ou seja, o leg anterior, tá? Sempre a gente tem uma alta correlação do leg anterior, normalmente, e ao longo dos dados, né, os dados para trás, os legs para trás, a gente vai vendo que essa correlação vai diminuindo aqui no gráfico, né? Então a gente tem os dados mais recentes tendem a ser mais correlacionados com dados menos recentes, né? Então a gente vê que existe uma alta correlação aqui até o leg, eu diria que até o leg 15 aqui até o leg 15 existe uma autocorrelação, né? Por quê? Porque a gente vê que o pico aqui, ó, ele excede o nível de significância, que é essa linha tracejada aqui, tá? Então vamos lá. Outra forma de plotar também um plot de autocorrelação é utilizando a biblioteca statsmodel, né? Então eu vou importar ela aqui e ela me dá o plot de autocorrelação e o parcial autocorrelation plot, né? Ou seja, o plot de correlação parcial. Vou executar. E eu acho até esse gráfico aqui mais claro, né, mais visível assim, do que o gráfico utilizado pelo Pandas, tá? Então, ó, vou plotar aqui, ó, o plot autocorrelation plot, vou passar meus dados, a quantidade de legs que eu quero enxergar para trás, né? Então, a quantidade de legs igual a 40 significa que eu vou ler até os meus T-40, né, meus últimos 40 legs, tá? Vou executar aqui, ó. E plotou aqui para mim. Eu acho esse gráfico mais intuitivo, né? Então a gente pode ver aqui, ó, no eixo X a gente tem o número de legs, no eixo Y a gente tem a força dessa autocorrelação, né? Então vamos lá. Então você pode ver aqui, ó, que o leg no nível 0, no nível 1 é altíssimo, né? Isso é normal. No nível 1 continua alto. A gente pode ver que até o nível 12 aqui a gente ainda tem plots, a gente ainda tem legs que são autocorrelacionados, né? Tá? A gente tem... A partir disso, isso vai normalizando um pouco, isso vai saindo dos níveis de significância, né, que é essa faixa azul aqui, que o Autocorrelation Plot nos mostra, tá? Então a gente consegue ver que nosso dado tem autocorrelação, isso é muito interessante para a gente configurar o Arima, né, porque o método Arima, como eu falei, ele utiliza dessas autocorrelações, ele é baseado nisso, ele consiste em trabalhar com os dados que têm autocorrelação, tá? Por ele ser um modelo linear, então ele utiliza essa força entre os legs, né? Essa autocorrelação entre os legs, então é importantíssimo a gente saber
disso. É importantíssimo a gente trabalhar dessa forma. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou carregar o meu modelo, meu pacote aqui para eu trabalhar já com o Arima, tá? Então, ó, vou importar aqui, ó, statsModel, tsa.arima model, import Arima, ok? Vou importar também o matplotlib aqui. Então já executei aqui. Ok. Aqui, pessoal, é onde eu vou configurar o meu método Arima. Então aqui eu vou configurar vou chamar aqui, ó, a classe Arima, vou entregar para ela os dados, parâmetros aqui que recebe a minha série, né, que são meus dados, tá? E aqui eu defino a ordem, aqui eu defino os parâmetros que eu falei com vocês anteriormente, que é o número de P, a quantidade de legs que a gente quer trabalhar, tá? O número D significa se vai existir um nível de diferenciação, então eu vou colocar 1 aqui, tá? Então, se a gente quer aplicar diferenciação nesses dados, a gente sabe que eles não são estacionários, como a gente viu, né? Acho que a gente viu na aula anterior sobre previsão de médias móveis aqui, são valores de vendas, tá? E o 1 aqui novamente, né? No parâmetro Q, desculpa, no parâmetro Q significa o nível de média móvel que eu quero entregar, que eu quero que ele trabalhe. Então, eu vou definir 7, 1, 1. Por que 7? Porque a gente viu aqui no autocorrelation plot que até o nível 7 aqui, ó, talvez, né, os legs 7 aqui, a gente vê que existe ainda uma autocorrelação, tá? Então, eu vou definir esse valor aqui como 7, tá? Mas o ideal seria a gente aplicar algum método, alguma ferramenta que teste isso de forma exaustiva para a gente saber qual seria os melhores parâmetros, né? Mas vamos começar dessa forma. Bom, então aqui, ó, vou executar meu Arima nos dados, então ele já fez aqui para mim já instanciei meu método Arima, coloquei dentro da variável model, tá? Aqui agora eu vou efetivamente rodar o modelo, tá? Ele vai executar o modelo com todos os meus dados que eu estou entregando para ele, né? Então aqui a gente não separou dados de treino e teste, né, pessoal? A gente apenas está entregando todos os dados para o modelo. Então, ó, model.fit. Então, vou entregar e ele vai colocar o resultado desse modelo. Você vê que demorou um pouquinho porque ele executou o método Arima, né? Dentro da variável model.fit. Bom, uma vez que a gente executou o Arima, a gente consegue agora entender como que esse modelo, quais são os parâmetros desse modelo, como que ele trabalhou, né? A gente consegue ver informações estatísticas ali, enfim, uma série de informações nesse método summary. Então, ó, vou dar um print aqui nesse método summary e olha, ele exibe aqui para mim os resultados do modelo, né? Então, a gente tem diversos parâmetros que podem ser inspecionados, ok? A gente tem o tempo de execução que levou, a gente tem o modelo, a configuração do modelo que foi executado, tá? Então, tudo aqui no parâmetro, nessa biblioteca statsModel, ela é bem completa com relação a isso. Então aqui você pode ver, ó, os modelos até utilizando os legs até o leg 7, tá? A gente consegue ver as informações aqui desse modelo e com uma média móvel, né? Ou seja, o valor de uma média móvel, como a gente viu anteriormente. Então, você tem essas informações estatísticas, p-value, etc. Então, caberia fazer uma aula só para explicar a saída desse método aqui, né? Seria bem interessante fazer uma aula aqui. Mas vamos continuar, que agora a gente vai, depois que a gente executou o Arima, agora a gente vai partir para um ponto onde a gente vai definir os dados de treino e teste para a gente aplicar o Arima efetivamente nos nossos dados. Então, uma vez que a gente já plotou o nosso método Arima, pessoal, pode ser interessante também a gente enxergar, né, ver como que ficou os residuais, né, quais são os erros desse modelo, né. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com séries temporais, a gente tem os elementos que são os residuais. O que são os residuais? Os residuais são os erros que aconteceram entre a previsão, o valor real e o valor predito, né. Então, isso a gente chama de residual. E depois de uma previsão utilizando séries temporais, é muito interessante fazer um diagnóstico desse modelo, desses erros, né? Entender se esse erro ele está com dados totalmente aleatórios, se existe uma tendência no erro, tá? Se existe sazonalidade, ou seja, a gente vê se existem elementos ali nos erros que não foram capturados pelo nosso modelo de previsão, tá? Então vamos lá, a gente pode analisar esses erros aqui, né? Então, por hora, vamos fazer uma análise bem simples. Então, eu vou carregar aqui, ó, model.fit.reside, são os meus erros aqui do modelo, tá? Tá dentro da variável reside. Eu vou colocar dentro de um data frame pandas, tá? Dentro de um data frame pandas esses dados e vou chamar essa variável de residuals. Pronto.
Depois disso, pessoal, eu vou plotar esses dados. Como são dados numéricos, eu vou plotar esses dados para a gente ver se existe algum padrão nesses dados, como que eles estão organizados ali. Vou executar aqui, pronto. Então, olha, perceba aqui que a gente tem os dados que estão aqui, né, no eixo X aqui a gente tem a quantidade de meses, no eixo Y a gente tem os dados que são os valores os residuais, que são nada mais nada menos que diferenças entre o valor previsto e o valor real, né? Então você pode ver que tem dados bem aleatórios, né? De menos 2.000 até 4.000 aqui. Então são dados bem aleatórios. Isso é bom. De certa forma a gente vê uma aleatoriedade também. Talvez se você inspecionar aqui poderia ter algum tipo de tendência. Não sei, né? Aparentemente a gente não consegue ver nenhuma tendência. Os dados estão bem laterais, ok? Outra coisa interessante fazer é plotar aqui também um gráfico de densidade para saber se os dados estão próximos aqui, se tem um desenho mais próximo da normal, né? Ou se tem uma curva assimétrica, se tem uma forma assimétrica positiva ou assimétrica negativa, tá? Então a gente consegue ver que existe aqui, né? Nada tão gritante não, ok? Então vamos imprimir agora a estatística descritiva dos resíduos. E olha só, a gente consegue ver aqui, ó, o valor médio do nosso resíduo está em torno de 157, tá? Então isso mostra que nosso modelo está enviesado positivamente, vamos dizer assim, né? Nosso modelo sempre prevê mais do que o normal, mas tudo bem, tem um erro médio aqui de 157. Vamos lá. Bom, agora que a gente viu como plotar, executar o ARIMA de forma básica ali, utilizando o modelo de unidade móvel, integrado, diferenciação, a gente passou esses parâmetros para o nosso modelo. Agora a gente vai separar os dados de treino e teste para fazer uma validação mesmo com o modelo ARIMA, tá? E além disso a gente vai utilizar o walk forward, né? A gente vai caminhar com os dados ali, com nossos dados de teste, nós vamos caminhar com os dados recriando esse modelo, né? A gente vai treinando esse modelo e testando esse modelo à medida que a gente vai avançando com os dados. Vamos lá. Então, pessoal, aqui que a gente vai começar agora, né, a prever os dados utilizando o walk forward, né? Então, o primeiro passo é eu separar os dados de treino e teste. Então, ou seja, a gente vai separar 50% dos dados para treino e 50% dos dados para teste. Essa porção de teste, a gente vai caminhar com ela treinando o modelo e testando o modelo com os dados do mês seguinte, e assim por diante. Então, beleza, aqui eu vou criar a variável x. Variável x recebe os meus dados, né? Então, series.values, tá? Aqui eu converto isso para float 32, os valores são numéricos, né? Então, vou executar esse comando aqui. Ok. Aqui eu vou definir uma variável chamada size, que ela recebe o percentual dos dados que eu vou separar. Então, ó, variável size recebe 50% dos dados. Aqui que faça efetivamente a separação dos dados, né? Então, aqui a gente faz, ó, x do índice 0 até 50% dos dados, vai alimentar a variável train, tá? Então, a variável train recebe 50%, os primeiros 50% dos dados, os primeiros 50% dos dados, né? E a variável teste recebe de 50% em diante, então, ou seja, a segunda porção dos dados para frente. Então, os primeiros 50% dos dados vão ficar para treino e o restante vai ficar para teste, tá? E a gente vai caminhar com esses dados de teste, treinando e testando o nosso modelo ARIMA. Eu vou executar aqui, pronto, já criei as variáveis. Ok, agora eu vou criar a variável history. Essa variável history é a variável que vai me permitir fazer o controle dos dados, né? Ou seja, de forma que a gente vai treinando os nossos dados e testando com os dados seguintes através dessa variável history. Inclusive no vídeo de previsão utilizando séries, utilizando médias móveis, eu expliquei detalhadamente como que funciona essa variável history. Então vou deixar o link aqui para você assistir também. Eu vou executar. Então essa variável nada mais é com a variável controle para eu fazer o walk forward ali. Aqui eu vou criar uma lista de predições vazias. Então criei minha lista aqui de predições. Ok. Bom, aqui pessoal, eu vou criar duas funções. Uma função de diferenciação, tá? E uma função de inversão de diferenciação. E como que funciona isso? A função de diferenciação, ela vai ser utilizada para pegar os dados, eu entrego os dados para essa função, defino o intervalo que eu quero definir, que é a diferenciação, e ela vai aplicar a diferenciação efetivamente. Então, por exemplo, eu tenho os dados de vendas mensais, tá? E eu quero diferenciar esses dados. Então, eu vou pegar o valor de vendas do mês atual, subtrair pelo valor de vendas do mesmo mês, só que do ano anterior. Então, essa diferença vai ser o meu dataset diferenciado, tá? E essa função vai fazer exatamente isso. Já a função de inversão, diferenciação invertida, né?
ela pega os dados diferenciados já, pega esse intervalo e calcula o contrário para mim, me entrega os dados na versão original, tá? Na escala original, sem a diferenciação. Então isso é importante porque no momento que eu for verificar, né, como que saiu o meu modelo, eu preciso ter os dados na versão original para eu saber se a previsão, qual a distância da previsão com o valor real e tal. Então tem que ter uma função que diferencia, tem uma função que inverte essa diferenciação, né? Vamos lá. Então vou criar essas duas funções aqui, vou executar esse comando. Então ele criou as duas funções para mim, a função de diferenciação e a função de inversão, tá? Beleza, a função de diferenciação, só passando aqui rapidamente, ela recebe os dados e o intervalo, que por padrão eu defini que é 1, tá? Ok, e aqui eu crio uma lista vazia, chamada diff, e eu itero sobre os dados que foram entregues por parâmetro, tá? Pego os dados aqui do intervalo tal, né? E ele faz o seguinte, ó, valor recebe o dataset no valor atual, menos, ou seja, os dados no valor atual, no tempo atual, menos os dados no tempo e menos o intervalo. Então, ou seja, dessa forma, pego o valor do mês atual, menos o valor do mês a 12 meses anteriores, ou seja, ao mesmo mês, só que do ano passado. E eu pego essa diferença e adiciono esse valor aqui, né? Esse valor resultante aqui, eu adiciono na variável diff, tá? Diff.append recebe esse valor. E ele retorna para mim. Então, dessa forma, eu retorno um dataset diferenciado, tá? Já nessa função de diferenciação invertida, né, a gente entrega o histórico, a previsão, o valor real, tá? O valor previsto e o intervalo. E aí eu pego o valor de previsão mais o valor de intervalo aqui do histórico e ele retorna para mim os dados na escala original, vamos dizer assim, tá? Então, vou executar esse comando, criei essas duas funções, vou importar o Arima aqui. Bom, aqui, pessoal, é aqui que a gente vai caminhar, né? Ou seja, iniciar o walk forward. Aqui que a gente vai caminhar com os dados de teste ali, tá? De forma que a gente treina o nosso modelo, testa com o mês seguinte, treina o modelo, testa com o mês seguinte, treina o modelo e vai. A gente vai avançando com isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, então vou fazer o seguinte, vou caminhar pelo meu conjunto de teste, né? Que são 50%, últimos 50% dos dados, tá? Então, vamos lá, vou caminhar pelo conjunto de teste. Ok. Então, ó, meses do ano eu falei que é igual a 12, significa que eu vou trabalhar com a diferenciação de 12 meses, tá? Anteriores. E aí, ó, diff recebe difference, ou seja, minha função de diferenciação que a gente viu agora aqui em cima. Eu entrego para ela o meu histórico, variável de controle, e os meses do ano, tá? E ela me retorna o dataset diferenciado com essa variável de diferenciação. Diff recebe esses dados aqui, tá? Aqui eu crio um modelo Arima, ok? Então, eu crio um modelo Arima. Então, o modelo Arima recebe os meus dados diferenciados, tá? E as configurações do Arima aqui, tá? Então, as configurações aqui tá o seguinte, ó. Para P, eu defini que o valor é 1. Para D, o valor é 1. E para Q, o valor também é 1. Então, ou seja, eu quero um nível. Eu quero trabalhar com um lag, ou seja, ele vai sempre usar o mês anterior como lag, né? Eu vou utilizar a diferenciação de nível 1 e eu vou trabalhar com médias móveis também do nível 1. Então, sempre o mês anterior ele vai utilizar para a configuração do Arima. Então, a gente está trabalhando com une todos os parâmetros aqui, tá? Ok. Se eu definisse que esse parâmetro seria 0, pessoal, isso aqui eu estaria dizendo que eu não quero trabalhar com o AR, né? A autorregressão. Eu não quero trabalhar com lags, tá? Então, se eu falo com 1, eu quero trabalhar com um lag, né? Se eu falar que o 1,0 aqui, ó, eu posso desligar a função de diferenciação, tá? Então, se eu falo que é 1, eu estou habilitando a diferenciação de um nível. Ele vai diferenciar os meus dados, o Arima. Mesmo que eu estou entregando os dados aqui para ele, ele vai fazer essa diferenciação de nível 1, ok? Bom, então aqui eu crio meu objeto model. Aqui, efetivamente, eu treino o modelo Arima, né? Então, a gente executa o fit. E esses dois parâmetros são sugestões da própria biblioteca para otimização, para melhorar a performance. Então, é preciso que defina isso aqui, tá? Senão ele vai te dar um warning, vai dar erro. Então, assim, eu não sei bem o que esse parâmetro faz a nível, além de otimizar o algoritmo, tá? Não está claro isso na documentação, então ele obriga que use esses parâmetros aqui para a convergência do algoritmo ser mais rápida. Mas, sinceramente, eu não sei te dizer qual o impacto desse NC aqui, tá bom? Beleza, então o model.fit, então ele vai treinar o algoritmo para mim aqui de forma otimizada, por causa desses parâmetros aqui. Então o model fit recebe o valor, né? Ok. Valor predito recebe modelfit.forecast
e eu pego aqui, ó, o valor 0. Então esse valor 0 aqui nada mais é que o primeiro valor da tupla, né, que ele retorna, que é o valor predito do modelo, tá? Então eu coloco dentro da variável o valor predito. Aqui a gente chama a função de inversão de diferenciação, entregando para ela o histórico, o valor predito e os meses do ano. Então o valor predito recebe essa função, é o retorno da função de diferenciação, né, inversão de diferenciação, tá? E aqui, pessoal, acrescento isso finalmente na lista de predições, tá bom? Lista de predições recebe valor predito. E o valor real, né, variável valor real, recebe o valor real do teste efetivamente, ok? Então, beleza. Aqui eu adiciono o histórico no valor real, por quê? Porque aí a gente caminha para frente, né, o histórico é alimentado com esse valor real e a gente começa, a gente treina os dados com esses dados que entrou na variável histórico e avança para frente, tá? A variável de controle. E aí a gente imprime valor predito ou valor esperado, tá bom? Então eu vou executar esse comando e aí ele vai fazer para mim o treino do modelo caminhando com os dados para frente ali, tá bom? Então, ó, já terminou. E aqui, ó, ele executou, ó, valor predito do modelo e o valor esperado, o valor real. Valor predito do modelo e o valor real. E assim por diante. A cada mês ele treinava o ARIMA e testava com o mês seguinte. A cada mês treinava o ARIMA e testava com o mês seguinte, tá? Então tem todas as predições aqui, né? Ok. Agora eu vou imprimir aqui, pessoal, a métrica de RMSE, tá? Então eu vou entregar o teste, que é os meus dados reais, né? As minhas predições, o valor predito, que estão na lista de predições. Vou imprimir o RMSE aqui. Pronto. Então aqui, ó, você percebe que a gente teve 840 de RMSE, tá? Então isso significa que nosso modelo errou 840 para cima, 840 para baixo, ali em média, né? Nosso modelo, ele erra, dá 840 de vendas, diferença de vendas, né? Valor de venda, tá errando de 840 para cima, 840 para baixo, tá bom? Então, a gente conseguiu executar o nosso primeiro modelo ARIMA utilizando o walk for order, ou seja, a gente definiu 50% dos dados que a gente tinha para treino, 50% para teste. E aí a gente testou esses dados dessa forma. Aí o próximo, à medida que os meses, a gente tinha vários meses ali, né? À medida que a gente foi avançando com os meses, a gente voltou a treinar o ARIMA e testar com o mês seguinte, treinar o ARIMA e testar com o mês seguinte, tá bom? Então a gente chegou nessa configuração. Uma coisa que a gente pode fazer é plotar aqui os resíduos, né? Então, ou seja, eu posso plotar minha linha aqui com os meus valores de teste, tá? E plotar também as minhas predições. Então, eu vou plotar meus valores de teste, meus valores de predição, meus valores reais e meus valores de predição com a cor vermelha, tá? Então, eu vou plotar aqui, ó. Então, você consegue ver como que tá o seu algoritmo, né? O seu modelo. Olha só, a gente tem os valores reais, que é em azul, e tem os valores em vermelho, que são os valores preditos, né? Os valores que meu modelo previu, tá? Então, você consegue ver como que o seu modelo está se comportando aqui, né? Tá. Outra coisa interessante, pessoal, que eu não sei se vocês perceberam, é que aqui na hora de configurar o ARIMA, né, a gente poderia definir outras configurações, né, que talvez poderiam melhorar o modelo. Então, por exemplo, a gente sabe que o P representa, a gente pode voltar aqui, ó, nas configurações do ARIMA para ficar claro, né? Olha só, nas configurações do ARIMA aqui a gente viu que o P, vou voltar aqui na documentação, olha só. O P significa o AR, é autorregressão, então, ou seja, quanto de autorregressão a gente quer usar. O I significa integrado, ou seja, a gente quer usar a diferenciação nos valores, nas observações, a gente quer diferenciar em mais um nível. E o MA significa média móvel, né? Então, P, D e Q, ou seja, P, o número de lags que a gente quer trabalhar, o D seria o nível de diferenciação que a gente quer usar, tá? E o Q seria o tamanho da janela de média móvel. Beleza, mas se a gente for observar aqui, pessoal, a gente descer aqui, ó, você pode ver que a gente criou a função que já diferencia os nossos dados, né? Então, nossos dados já estão diferenciados, tá? Então, aqui eu estou aplicando uma diferenciação nos dados que já estão diferenciados, né? Tá? Então, os dados já estão recebendo aqui a diferenciação. Então, uma coisa que eu posso fazer é desligar essa diferenciação, tá? Por quê? Uma vez que os dados já estão diferenciados, ele está diferenciando mais uma vez, a gente está criando um segundo nível de diferenciação. Então, eu não quero isso. Imagina que eu quero trabalhar com um nível de diferenciação. Então, eu vou deixar essa configuração aqui. Vou aplicar o valor 1 para trabalhar com lag. O valor 0 eu não quero aplicar nenhuma diferenciação. E o valor 1 aqui significa que eu quero trabalhar com uma média móvel. E vou executar novamente. Só que para executar novamente, eu vou executar esses dois comandos aqui. Um para preencher minha variável history novamente,
porque é uma variável do tipo lista, né? Então ela foi adicionada ali, então a gente vai resetar ela aqui. E aqui eu vou resetar a minha lista de predições novamente para a gente não ter problemas, né? Ok. E agora eu vou executar esse comando aqui para percorrer o teste de novo, só que definindo configurações diferentes do Arima, tá? Executar. Ele deu um erro aqui, deixa eu ver. Essa biblioteca StatsModel, ela contém alguns bugs que ela não permite que você configura no Python, configura todas as configurações de Arima de forma combinada. Então ele está falando aqui comigo que eu não consigo definir uma não estacionaridade, né? Não definir a diferenciação de não estacionária. Então por padrão ele exige que eu defina esse valor aqui. Então eu vou fazer um teste, vou colocar 001, significa eu vou definir que eu não quero trabalhar com lag, tá? Com nenhum lag, nenhum tipo de lag. E vamos ver se ele vai aceitar dessa forma. Então não quero nenhum lag, vou desligar a configuração de lags e vou desligar de novo, vou deixar desligado aqui a diferenciação, vamos ver se ele aceita. Ok, executou, tá? Então aqui, ó, agora o modelo executou sem erros, né? Então isso é um bug da biblioteca, ela não deixa você desligar a diferenciação sem ao menos desligar a configuração de lags, tá? Então desliguei aqui, executou, perfeito. Vamos testar o nosso RMSE aqui, ver se teve alguma diferença. Mais uma vez eu tinha que resetar essa lista, né? Desculpa. Então vamos resetar aqui, ó, meu histórico. Resetar as predições. Minha lista de predição agora vai vazia. Vai ficar vazia, né? Ok, resetou. E vou executar esse código aqui novamente. Vamos lá. Terminou de executar tudo já. E agora eu vou imprimir o RMSE aqui. Opa, então aqui. Bom, a gente viu que a gente conseguiu melhorar, né? A gente melhorou um pouco os resultados do Arima, por quê? Porque como os dados já estavam diferenciados, a gente estava aplicando mais um nível de diferenciação. Então, espero que você observou isso, né? Que você tenha aprendido isso aí também, que é interessante testar os dados num nível de diferenciação. Talvez aplicar duas diferenciações não seja ideal. Isso depende do tipo de dado que você está trabalhando, tá bom? Então você viu também que para aplicar, para a gente desligar a diferenciação do Arima, utilizando essa biblioteca StatsModel, a gente teve que necessariamente desligar também a relação entre os lags ali, tá bom? Então, fica a dica aí para você. Então, se você tiver que executar esse código aqui, eu vou deixar o link desse notebook aqui para você praticar na sua casa, para você trabalhar aí. Se você tiver que executar, observe que você tem que resetar sempre essa variável predict aqui, né? Essa variável de lista, né? De predições, para ela zerar, né? Para a gente ter essa variável vazia, porque no momento que a gente alimenta o teste, a gente vai adicionando, né? Adicionando valores previstos para essa lista, ela fica maior que o teste. Então tem que resetar ela cada vez que você for fazer a configuração do Arima, quiser testar outros valores, tá bom? Bom, para finalizar, pessoal, uma coisa interessante que a gente pode fazer é avaliar os resíduos, né? Então, o que é um residual? O residual é o valor esperado menos o valor previsto, tá? Isso é as diferenças do nosso modelo, para a gente saber se o modelo está se saindo bem, está saindo mal, a gente a gente analisa os resíduos. E uma forma de avaliar o resíduo é tentar identificar se o resíduo tem alguma tendência, se existe alguma sazonalidade no resíduo, se existe algum padrão ali, tá? Se existir, isso significa que o nosso modelo não capturou todas as propriedades que talvez ele poderia capturar, e isso significa que nosso modelo pode ser melhorado, ok? Então vamos agora fazer um pequeno diagnóstico do nosso modelo, dos nossos resíduos, tá? Para a gente ver como que ficou esses restos aí, se a gente consegue, se ele nos dá indício que esse modelo poderia ser melhorado, tá bom? Vamos lá. Bom, então aqui, ó, vamos analisar os resíduos, né? Então, o que a gente quer? Descobrir se existe alguma tendência, alguma sazonalidade nesses restos que ficaram por aí. Então, vamos lá, vou executar aqui esse comando. Então, vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada residuais, tá? Residuals, ela recebe o meu teste, tá? Minha variável teste, que é o conjunto de dados ali, menos as minhas predições, tá? E para isso eu vou inteirar sobre todo o meu conjunto de teste, ok? E aí minha variável resíduos vai pegar justamente os testes, tá? E as minhas predições, né? O valor real menos o valor predito, ok? Então eu vou alimentar minha variável residuais, ok? Aqui eu vou converter essa lista em um data frame pandas, tá?
converti aqui, ó. E aqui eu vou imprimir as 5 primeiras linhas desses residuais só para a gente ver. Então você pode ver que a gente tem ali as diferenças, né? O valor previsto e o valor esperado. São valores que a gente espera que eles sejam aleatórios, tá? Então aqui a gente consegue ver a estatística descritiva desses dados, né? Então nessa estatística descritiva, o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo que o meu erro médio, eu tenho em média 129 aqui de erro, né? Esse valor aleatório, ele é, vamos dizer assim, as diferenças são positivas, né? Não é um valor negativo, ele é uma diferença positiva, tá? Então isso pode nos mostrar que nosso modelo está enviesado ali para prever sempre positivamente, né? Então, ou seja, mostra que os resíduos são sempre positivos, em média. Então isso significa que o nosso modelo está sempre prevendo mais do que sempre prevendo mais positivo do que negativo, tá? É sempre prevendo valores maiores do que os reais, tá? Isso pode nos mostrar isso, tá? E aqui a gente pode plotar esse resíduo, tá? A gente dá um residuais.plot, a gente plota os resíduos na linha do tempo para a gente ver se existe algum padrão, se existe alguma tendência, né? Então eu posso executar esse comando aqui. Então olha o que eu consigo ver aqui, né? Então algo bem aleatório mesmo, né? Então algo que está bem aleatório, isso é um bom sinal, tá? O ideal é que esses dados estejam próximos de zero, ou seja, né? Quanto mais próximo de zero, melhor. Menor é o nosso erro, tá? Aqui eu vou plotar um KDE e um histogram, tá? Vou plotar um histogram na nossa distribuição de resíduos, ok? Então olha só, a gente tem o histogram aqui, que é os dados aqui em volta de zero, né? Então, enfim, você pode ver aqui que esse histogram nos mostra que os dados têm uma forma ali que não necessariamente existe uma assimetria positiva nem uma assimetria negativa. Isso é bom, né? Isso mostra que tem menos viés aqui nesses dados. Então eles estão mais aleatórios mesmo, tá? Isso é legal, porque se a gente visse uma tendência, né, nesse gráfico aqui, por exemplo, se a gente visse uma tendência ou uma sazonalidade, conseguisse enxergar isso de forma óbvia aqui, isso ficaria claro que nosso modelo não capturou todas as propriedades que ele poderia capturar, tá bom? E por fim a gente pode plotar também os gráficos de autocorrelação em cima dos resíduos, nossos dados residuais, porque isso nos mostra se existir uma autocorrelação entre os lags nos resíduos, né? Isso mostra que ficou ali elementos, tá? Elementos de autocorrelação que não foram capturados pelo modelo, tá bom? Então vamos lá. Então, bom, primeiro eu tenho que executar isso, já está importado aqui, ok. Então vamos lá. Então ó, você pode ver que o gráfico de autocorrelação mostra que existe autocorrelação, mas ela não é significativa, tá bom? Isso é um bom sinal também, tá? Os gráficos de autocorrelação e o gráfico de autocorrelação parcial nos mostra isso, ok? Bom, essa aula era isso, eu espero que você tenha gostado aí desse assunto, né? Desse assunto de trabalhar com ARIMA, esse método estatístico é extremamente poderoso para fazer previsão de séries temporais, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui abaixo para eu saber que você gosta desse tipo de assunto, curta essa aula, deixa o seu like aí para incentivar a gente a continuar no canal, beleza? Eu te vejo em breve, um grande abraço.